queridos irmãos, graça e paz a todos, um bom dia. Continuando a nossa leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, Deus seja louvado que através dessas leituras a gente tem despertado os irmãos para ler, né? Para ler os testemunhos, isso é muito importante. Hoje o tema é Diligência, capítulo 12. E conosco está a irmã Rita de Cássia, do Camise. Obrigada, irmã Rita, e com você a palavra. Obrigada também, irmã Alexandra. Bom dia a todos mais uma vez. É um privilégio estar aqui, né, para passar a mensagem do nosso Deus. Peço aos irmãos que orem em vossos corações para que o Espírito Santo possa falar na minha boca e a mensagem também possa encontrar guarida em cada coração presente. Então, como a nossa irmã Alexandra falou, né, nós temos hoje um tema de suma importância para nossas vidas, que é diligência. Dando continuidade na leitura do livro, né? É uma leitura muito importante. Ontem nós vimos a necessidade, né, de estudar a palavra do nosso Deus e hoje nós vamos dar continuidade, né, a viver a necessidade do estudo da palavra do nosso Deus. Como a nossa irmã já leu o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: antes de crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, irmãos, aqui nós vimos, né, que Deus dá um alerta para cada um de nós crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós só vamos poder crescer nesse conhecimento se nós meditar na palavra do Senhor, né? Dia e noite, né? Como diz o salmista Davi. Mas precisamos nos esforçar, porque sabemos que se nós não esforçarmos, nós não vamos estudar a palavra do nosso Deus, que muitas das vezes, né? Desanimadora, está estudando, está lendo, principalmente no dia a dia que vivemos, né? O cansaço do dia a dia também nos interfere muito o estudo da palavra do nosso Deus, mas nós temos esse privilégio de estar, né, nas madrugadas, levantando e estudando, né? Esse já é o terceiro livro que eu venho acompanhando e tem despertado muito aos estudos dos livros, né, da profetisa do Senhor, que muitas das vezes, a maioria de nós, só pensamos em estudar somente a Bíblia, mas nós sabemos que as profecias, os livros inspirados, são muito importantes para a nossa vida. É muito importante para nos alcançar a vitória. Então, como nós temos hoje um tema diligência, nós sabemos que diligência é um resumo, né, daquilo que nós precisamos ter, que é a coragem de pesquisar, de nos buscar cada dia mais o conhecimento da palavra de Deus. Diz que é o árduo estudo, a dura labuta, a perseverança, a diligência que alcança a vitória. Então, precisamos perseverar na busca do conhecimento da palavra de Deus. Aquele que usa mais diligentemente suas faculdades mentais e físicas alcançará os maiores resultados. Então, precisamos, né, permanecer buscando esse conhecimento, nos aperfeiçoando. Então, vamos, com certeza, alcançar a mais alta capacidade possível. Se nós, cada dia mais, nos dedicarmos na palavra do nosso Deus, com certeza nós vamos ter o conforto, a confiança de que Deus vai estar sempre nos ajudando. Que diz que Deus confiou cada um capacidades e faculdades para que ele seja restituída com acréscimo e valorização. Olha o quanto é importante. Deus nos acrescenta o conhecimento quando nós buscamos estudar mais a palavra do nosso Deus. E podemos dizer como Davi: tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então, nós vimos que o salmista Davi, ele nos incentiva a buscar cada dia mais estudar a palavra de Deus, dia e noite, estar estudando a palavra de Deus para que nós possamos alcançar
a perfeição, finas qualidades mentais, é o verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho. Não é resultado do acaso, ou acidente, ou destino. É a oposição da providência de Deus. Deus dá a oportunidade, o êxito, e depende de cada um que faz o uso. Então, Deus dá a oportunidade a cada um de nós de buscar, estudar mais e mais a palavra do nosso Deus, de nos aperfeiçoar naquilo que nós temos como objetivos. É só um exemplo, né? Um aluno, quando ele passa numa faculdade, que vai fazer um curso, se ele não tomar a decisão de pesquisar, de buscar a entender mais aqueles assuntos, o que acontece? Ele será reprovado. Então, também não é diferente com nós. Se nós também não buscar, pesquisar, a nos aprofundar na palavra do nosso Deus, nós também seremos reprovados. Mas precisamos, né, ter uma cultura mental. Uma cultura mental é o que como um povo, temos de ter para satisfazer as exigências do tempo. Dificuldades são encontradas em todos os estudos. Nunca pares por causa de desânimo. Buscai, estudai e orai. Esse é o nosso dever. Nós nunca devemos desanimar. Nós nunca devemos deixar que as dificuldades atrapalhem a nossa vida espiritual. Porque se nós não entregarmos nas mãos do Senhor, nós sabemos que virão dificuldades para interferir nossos estudos, nossas buscas, nossas pesquisas, nossos objetivos. Então, o que nós devemos fazer é o que estamos fazendo, é orando a Deus, colocando os problemas e as dificuldades nas mãos do Senhor, e Ele sempre está nos ajudando, Ele sempre está mostrando que está presente na nossas vidas. Basta nós querer, porque nós sabemos que há a lei do Espírito. A lei do Espírito é a mente. A mente, ela se dilatará, ela se emprega em descobrir a relação dos temas bíblicos, comparando texto com texto e coisas espirituais com outras coisas espirituais. Penetra além da superfície o mais preciosos tesouros dos pensamentos. Então, nós devemos, cada dia mais, né, buscar empregar, descobrir as relações dos termos bíblicos. Quantas e quantas vezes, né, nós fazemos ano bíblicos? Esse ano, quando eu fiz o ano passado, quando eu fiz o ano bíblico, esse ano estou fazendo de novo. O que acontece? Texto que nós já tínhamos lido outros anos, outras vezes, o que acontece? Hoje, nós encontramos, são as mesmas palavras, o mesmo texto, mas nós nos aprofundamos, a nossa mente dá um outro esclarecimento e, com certeza, nós temos esse privilégio de compreender mais. É essa a importância de estarmos focados no estudo da palavra do nosso Deus. E precisamos chamar a atenção desses poderes ocultos. Há a necessidade de nós trabalhar aquilo que muitas das vezes a gente não expõe. Nós devemos desenvolver a nossa capacidade, que muitas das vezes estão lá oculta, sem nem sequer a gente imaginar que nós somos capazes de buscar conhecer e entender. Diz que o toque de um hábil abrir-mão faz necessário para despertar e desenvolver essas dormecidas faculdades. Foram homens assim os que Jesus ligou a si e proporcionou-lhe as vantagens de 3 anos de preparo sobre o seu próprio cuidado. Então, Deus deu a oportunidade, né, no passado, a esses homens, 3 anos de cuidados, de ensinamento, e hoje nós temos essa mesma oportunidade, não só 3 anos, mas vários anos, o tempo que nós desejar, porque, pela misericórdia de Deus, Ele deixou as suas palavras e hoje encontra em nossas mãos.
Então, vamos usar a palavra do nosso Deus, vamos cada dia mais buscar a conhecer essas verdades, essas palavras, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir uma santificação. Aqui nós vimos que muitos dos nossos obreiros poderiam hoje ser gigantes intelectuais, a fim de obter todos os tesouros que lhe é possível adquirir. Então, nós sabemos que existem muitos obreiros que buscam, pesquisa, se aperfeiçoa mesmo, para que ele venha obter, né, tesouros. Então, todos nós somos obreiros. Então, nós devemos também buscar todos os tesouros que lhe é possível adquirir. Deus nos dá essa oportunidade, adquirir todos os conhecimentos que nós precisamos. E para isso precisamos, né, de disciplinas próprias. Nós devemos agir com a nossa mente disciplinada. Nós devemos ter uma mente qualificada, uma mente educada para o estudo da palavra do nosso Deus, para buscar o conhecimento do nosso Deus, para buscarmos a santificação. Deus requer a educação das faculdades mentais. Elas precisam ser cultivadas de modo que possamos, se necessário, apresentar a verdade perante os mais altos poderes terrestres, para a glória de Deus. Então, precisamos desse conhecimento, porque muitas das vezes nós sabemos que existem pessoas que nos deparamos com perguntas que muitas das vezes, se nós não estiver nos aperfeiçoando nos estudos da palavra de Deus, nós vamos passar para trás. E como é conhecimento da maioria da população humana, que os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, eles estudam a palavra de Deus, nós precisamos mostrar que realmente nós temos resposta da palavra de Deus, temos o conhecimento para ajudar as pessoas a buscar o mesmo conhecimento que nós temos. Então, uma mente comum, bem educada, realiza mais obras, a mais elevada. Então, nós precisamos dessa mente educada. Precisamos educar essa mente para que possamos nos elevar em conhecimento para outras pessoas. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós não vamos conseguir alcançar almas para o nosso Deus. Então, precisamos educar nossa mente. E os anjos, eles se apoderam das mentes que raciocinam. Então, precisamos desses anjos para que eles possam estar nos auxiliando, nos ajudando. Porque só assim nós conseguimos com mais facilidade. Mas para isso precisamos buscar dia e noite, assim como o salmista nos ajuda com essas palavras. Diz que os anjos celestiais estão ativos para apoderar-se da mente que raciocina. E seu poder é maior do que os anjos das trevas. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para que a nossa mente ela venha ser desenvolvida, para que ela possa ser uma mente boa, que tenha bons raciocínios, que sejam mentes de lógicas boas, que interprete, que sinta o desejo de cada dia mais conhecer, falar melhor, expor melhor, explicar melhor. Nossa única esperança é buscar Deus com toda a mente, coração e alma. Se nós não buscar o nosso Deus de coração e de alma, também nós não vamos conseguir desenvolver essa mente que nós precisamos. Então, precisamos buscar o nosso Deus, porque nós temos essa grande esperança de encontrar os anjos celestiais para nos ajudar nas nossas dificuldades. Altas inspirações santificadas. Então, é uma afirmação, né, do nosso Deus para com todos nós, quando ele diz lá em 2 Coríntios 12, 9, minha graça te basta. Então, essa é uma afirmação do grande mestre. Então, a graça do nosso Deus é suficientemente para nos ajudar nas nossas dificuldades, para ajudar nossas mentes a desenvolver
Assim como a palavra do nosso Deus diz, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Então, nós sabemos que precisamos nos esforçar, porque nós sabemos que muitas das vezes não é muito fácil mostrar, porque não adianta nós falar, e sim viver uma vida em amor, em verdade, mostrando aquelas pessoas que somos verdadeiros cristãos, que temos uma mente boa, preparada para amar o nosso Deus, de todo o nosso coração, né? Então, esse é um dever de todo cristão, né? Amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então, para isso precisa ter uma mente esforçada, uma mente educada, uma mente boa. Para isso precisamos manter, né, na personalidade recebida de Deus. Deus nos concede poder para pensar e agir. E é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria que podemos nos tornar aptos a desempenhar a posição de responsabilidade. Então, Deus nos concede esse poder. É um grande privilégio de Deus nos conceder esse poder para pensar e agir. Por que se pensar e agir? Porque muitas das vezes vem pensamentos que não é da vontade do nosso Deus. E o que acontece? Muitas das vezes a gente vai agir conforme os nossos pensamentos. Mas na palavra do nosso Deus nós encontramos que Deus nos concede esse poder para pensar e agir. E é agindo que, com cuidado, pedimos-lhe sabedoria. Então, nós devemos saber como pedir sabedoria ao nosso Deus. Nós devemos entender que o nosso Deus está pronto para nos atender. Nós entendemos que o nosso Deus, ele deu ao salmista, ele deu ao sábio Salomão sabedoria, no momento onde ele soube pedir essa sabedoria. Deus deu a oportunidade para ele pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria, porque ele entendeu que ele, tendo a sabedoria, com certeza ele conseguia outras coisas, outros objetivos. Porque com a mente sábia, nós conseguimos algo que muitas das vezes nós não pensamos antes. E Deus está pronto para nos ajudar, dando essa sabedoria. Mas nós devemos ter um cuidado, porque é um cuidado preocupante, que é com o bolor do mundo. O mundo ele oferece muitas coisas que aos olhos humanos é favorável. Então nós devemos ter esse cuidado. O bolor do mundo, por tal forma, afeta a mente. Então devemos ter o cuidado para que esse bolor não venha afetar a nossa mente. Ela não é santificada. Esse bolor não é santificado. Não tem cultivado as faculdades que tem a fazer um obreiro espiritual. Então, nós precisamos, para ter êxito, nos livrar dessa contaminação mundana, desse bolor que afeta a mente de muitos cristãos, de muitos que esquecem daquela fé fervorosa de quando aceitou. Então, devemos ter bastante cuidado. Diz que se tivesse cultivado a mente de modo correto e usado para a glória de Deus, as tuas faculdades teria estado plenamente qualificado para levar ao mundo a mensagem de advertência. Então, devemos ter muito cuidado para que possamos ter esse privilégio de levar a mensagem de advertência agora, nesse final do tempo, porque precisamos ter mentes preparadas para levar essa mensagem de advertência que Deus tem nos confiado. Mas para isso precisamos avançar constantemente. Quero que vossas ambições sejam uma ambição santificada, de modo que os anjos de Deus possam inspirar vosso coração com santo zelo. Então nós devemos o quê? Ter essa ambição de cada dia mais nos santificar.
de modo que os anjos de Deus possam inspirar os vossos corações com esse zelo. Então, precisamos do nosso Deus, precisamos dia por dia estar nos ajudando a buscar cada dia mais, deixar que a luz que nós recebemos, ela venha brilhar mais e mais, e assim almas possam ser alcançadas para o nosso Deus. Então, precisamos tornar-vos um brilhante e resplandecente luz. Esse é o desejo do nosso Deus, que essa luz ela resplandeça nesse mundo afora, e assim outras pessoas que não têm o conhecimento do nosso Deus possam enxergar Jesus Cristo na pessoa de cada um que tomou a decisão de fazer parte desse movimento de reforma, da Igreja Celestial, a Igreja de Deus. Então, precisamos andar com Deus. Diz que como Deus é perfeito em suas esferas, não declarou Cristo, portanto, sede vós perfeito como um perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando ele declarou essas palavras, ele está dando essa oportunidade para todos nós. Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, que ele passou por todo aquele sofrimento, foi para dar a oportunidade da nossa santificação, da nossa perfeição, de alcançar a nossa perfeição por meio de Jesus Cristo, por meio do próprio Deus que enviou aqui o seu Filho para nos ajudar, dando essa oportunidade de santificação. E aí é onde nós precisamos cultivar todas as faculdades. Deus deseja que crescemos constantemente em santidade, felicidade e utilidade. Então, esse é o desejo do nosso Deus. Que cada dia mais venhamos crescer na santidade do nosso Deus. E termos felicidade, mas também o desejo dele é que usamos essa utilidade que ele tem nos dado. Deus deseja que desfrutem tudo o que é útil e preciso nesta vida. Então, Deus deseja que usufruímos dessas oportunidades que ele tem dado para cada um de nós. A oportunidade ao alcance de todos. Então, Deus dá essa oportunidade ao alcance de cada um que desejar buscar a sua santidade. Então, diz que ao alcance de todas, oportunidade e vantagem para fortalecer as faculdades morais e espirituais. Então, essa oportunidade é vantajosa. Vale a pena usar essas faculdades mentais. Assim como aquela pessoa que deseja, né, alcançar um grande objetivo, que busca estudar. Vamos citar hoje, como já foi falado, né, aquele que deseja fazer uma faculdade, o que ele usa? A sua faculdade mental para conseguir os seus objetivos. Então, eu tenho até um exemplo hoje do meu pai. Ele não sabia ler, não, quando ele aceitou a igreja, a reforma. Ele, nem soletrando, ele conseguia falar uma palavra. E há mais ou menos uns 48 anos atrás, foi a época onde ele aceitou essa mensagem. Na época, havia apenas 6 membros na igreja, onde um deles era meu tio, que tinha uma leitura melhor, e ele começou sendo o pregador da igreja. Sendo que, ao passar do tempo, mais ou menos uns 10 anos depois, ele foi embora daqui e ficou apenas os 4 membros que batizaram junto. E meu pai não sabia ler ainda. Só que desde quando ele aceitou, ele comprou uma Bíblia e começou a estudar. E com o depassar do tempo desses 10 anos, ele já sabia ler um pouquinho. E ele pediu força a Deus, usou a sua mente, mesmo não tendo tanto conhecimento, e pela graça de Deus, ele conseguiu aprender a ler e assumiu os cultos na igreja durante cerca de mais ou menos uns
17 a 18 anos. E essa igreja permaneceu apenas com 5 membros, porque depois que meu tio saiu, apenas um membro continuou. E ele continuou, permaneceu pregando a palavra do nosso Deus, da forma que ele foi estudando e entendendo. E mais ou menos depois desses 17 anos, começou a surgir outros membros, né? Que, por sinal, Deus enviou um mensageiro aqui, não sei se é conhecido dos irmãos, mas o irmão Edivaldo. Quando ele chegou aqui, que encontrou a igreja com apenas 5 membros, há mais de 15 anos, ele tomou, assim, uma dor pela essa igreja. E ele tomou uma decisão de fazer um trabalho árduo aqui. E pela graça de Deus, um ano depois foram batizadas 11 almas daqui do povoado. E graças a Deus também estava incluído eu e meu esposo e mais 6 da minha família. E daí em diante, Deus tem abençoado, tem enviado almas para essa igreja. Hoje a igreja se encontra com 37 membros. E pela graça de Deus, Deus tem ajudado que temos interessados e candidatos hoje a batismo. Então, peço aos irmãos que continuem orando por todos aqueles que desejam aprender a ler a palavra do nosso Deus, porque é muito importante a perseverança. Então, meu pai perseverou, os demais irmãos perseveraram, e hoje nós temos um lindo resultado. A igreja hoje é uma das igrejas que compõe a segunda maior igreja do Campo Caminho. Então, que Deus continue abençoando, não só a igreja aqui de Cumbe, mas todas as igrejas espalhadas neste mundo afora. Então, vamos estar sempre orando pelos nossos irmãos, pelas nossas igrejas, e assim, com certeza, a alma será alcançada. Então, não é preciso que o inimigo impeça o progresso diário. Basta nós que nos decidirmos a resolver alcançar uma norma alta e santa. Então, precisamos fazer a vontade do nosso Deus, precisamos andar com Deus, assim como o nosso Deus, assim como o Enoque andou com Deus, nós precisamos também andar com o nosso Deus. Precisamos cada dia viver uma comunhão para com o nosso Deus. Então, para isso, precisamos nos apegar dia por dia, confiar em Deus a todos o momento. Precisamos buscar aquela santificação que um dia foi entregue aos santos. E esses santos nós poderemos alcançar. Diz que o ideal de Deus para seus filhos é mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir. É o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança de Deus, é o alvo a ser atingido. Então, precisamos atingir esse alvo. Precisamos alcançar essa semelhança do nosso Deus. Lá na criação, quando Deus criou o ser humano, ele criou a sua semelhança. Mas, infelizmente, o homem, ele se desviou da semelhança do nosso Deus. Desviou o caráter e, assim, Deus, mais uma vez, deu a oportunidade de nós adquirirmos essa semelhança. Mas precisamos, cada dia mais, buscar em espírito e em verdade. Mas seus esforços se dirigirão a objetivos tanto mais elevados que os meros interesses egoístas e temporais, quanto ao céu se chama mais alto do que a terra. Então precisamos cada dia mais atender o chamado do nosso Deus. Cada dia mais devemos usar as nossas faculdades mentais para que assim possamos sentir o desejo e a necessidade de nos aperfeiçoar na palavra do nosso Deus,
de cada dia mais buscar essa santidade e assim na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estarmos preparados para dizermos: eis aqui, Senhor, a quem nós aguardamos. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim e para todos nós. Amém.